Fala galera, beleza? Meu nome é Jess Sweat e hoje vamos falar aqui sobre fazer um histórico da crise do Flamengo desde 2020. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Bora conversar sobre isso aí. O Flamengo viveu um ano de 2019 mágico, né? Com várias conquistas do Jorge Jesus. E ele conquistou a torcida também. A torcida sempre pede o Jorge Jesus. Desde a saída do português, a torcida carioca passou por algumas turbulências que, e mesmo com alguns títulos, nenhum treinador conseguiu se consolidar. Atualmente a pressão é sobre o Paulo Souza, só aumenta. Só aumenta. E agora vamos falar de alguns treinadores que passaram pelo Flamengo nesse momento de crise aí. Depois que a saída do Jorge Jesus, o técnico que assumiu foi o Domenic Torrent. Ele assumiu o Flamengo em 2020. O Jorge Jesus chegou até a disputar alguns torneios assim, do Carioca e tudo, mas depois ele partiu para o Benfica. Mas não conseguiu ter o mesmo brilho do antecessor. Com atuações questionadas pela torcida, a crise se instaurou no Ninho do Urubu. Um dos momentos mais lembrados é a derrota pesada para o Independente Del Valle de 5-0 no Equador, pela Copa Libertadores. Além disso, sofreu uma goleada no início do Brasileirão pelo Atlético Goianiense, o Atlético Mineiro e São Paulo. Último campeão pelo Maracanã. Aqui está a foto, o Domenic Torrent, né? Liderando o Flamengo e tudo. Com um estilo diferente de Jorge Jesus, Domenic não conseguiu ter o mesmo sucesso também em relação a jogadores. Nos bastidores, a falta de compreensão dos atletas quanto ao plano tático do catalão ganhou força e o time patinava no Campeonato Brasileiro de 2020, né? O Domenic Torrent e tudo. Aí aqui, ó, a demissão do Domenic Torrent aconteceu depois da goleada pelo Atlético Mineiro, do Flamengo pelo Atlético Mineiro por 4-0 no Mineirão. Na rodada anterior, a equipe já havia sofrido uma pesada revés para o São Paulo de 4-1 no Maracanã. A diretoria não cedeu à enorme pressão da torcida e o catalão deixou a equipe após 24 partidas. Olha só o padrão. Com 14 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Após a derrota do Galo, o treinador teria feito um comentário sobre a conquista da Libertadores 2019 que desagradou a nação. Não é todo ano que se ganha na sorte. Rapaz, ó, o Domenic Torrent foi complicado. Eu lembro que o único time que o Flamengo ganhou, o único jogo que o Flamengo jogou bem foi com o auxiliar técnico dele, né? Que conseguiu fazer o lance. Meses depois, o treinador reclamou da falta de apoio dos dirigentes. Meses depois, reclamou da falta de apoio dos dirigentes. Na época, ele alfinetou ao dizer que o problema está dentro do clube e da diretoria. É um vídeo que está rolando por aí. Deveria mudar a postura e apoiar os profissionais que lá se encontram. Rapaz, complicado, hein? Aí vocês podem ver que a crise do Flamengo vem depois. Aí conseguiu o Domenic Torrent. O Domenic Torrent também não foi tão bem assim. E agora, ó, em novembro de 2020, né, no ano da pandemia, o Flamengo anunciou a contratação do técnico Rogério Ceni. O ex-goleiro também passou por pressões semelhantes e conviveu com a sombra do Jorge Jesus. Apesar disso, conquistou o Brasileirão na última rodada, com direito a uma reta final emocionante. O Internacional teve um gol anulado contra o Corinthians e perdeu o título para o rubro-negro no apagar das luzes. Eu lembro que o time ficou assim, assistindo o jogo no celular, assim, pegou o celular
Aí todo mundo assistindo o jogo assim, ó, pra ver se ia ganhar o campeonato. E a torcida reclamou, caralho. Ai, ai. Ai, ai. O Internacional teve gol. Mesmo assim, as atuações da equipe desagradaram a torcida e não eram convincentes na sequência. Convincente. Na sequência, o treinador conquistou 2 títulos, Supercopa e Campeonato Carioca em 2021. No entanto, o desempenho do time, especialmente na parte defensiva, fez com que o trabalho que comande fosse questionado. Gente, ó, assim, se você joga no ataque, né, você vai ter um problema na defesa, correto? Você não vai ter como garantir uma defesa muito boa. Aí você consegue, né, fazer isso, né, de forma que você consegue jogar com linha alta e não consegue defender muito bem. O Rogério Ceni até tentou, mas, né, não conseguiu. Aí acontece, aí o Rogério Ceni iniciou mal o Brasileirão de 2021 e trouxe à tona uma nova turbulência, uma nova crise, né, com 4 derrotas seguidas. A pressão tornou-se insustentável, mesmo convivendo com os desfalques por causa das convocações, lesões e a venda de Gerson. O ápice foi o áudio vazado de um ex-funcionário do departamento de scout do Flamengo, né? Aí o que acontece? Teve aquele problema e tudo. Aí aqui, ó. Sob o comando do ex-goleiro, jogadores importantes caíram de rendimento e ele demonstrou uma falta de experiência ao conduzir o vestiário. É isso que eu digo, gente. Tem que ter experiência. Assim, o técnico é mais gestor de pessoas do que saber de tática, né? Tem que saber de tática? Tem. Mas é muito mais gestor de pessoas quando você lida com um elenco tão estrelado assim como o do Flamengo. Em um elenco estrelado, o Rogério Ceni conviveu com um ambiente complicado à sombra do sucesso de Jorge Jesus. O sucesso de Jorge Jesus sempre causa esse desgaste aí, que é bastante complicado para qualquer técnico do Flamengo. O desgaste foi inevitável e a demissão de Rogério Ceni aconteceu por volta das 3 da manhã do dia 10 de julho de 2021. Ao todo foram 45 jogos. Esse aqui é um trabalho, ó. 23 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. Ele conquistou 3 títulos. Brasileirão, que a galera desconsiderou, né? A torcida desconsiderou. Ah, não, podia ter jogado melhor. Título é título. Carioca e Supercopa. A saída foi cercada de polêmicas, atuações longe de serem convincentes, derrotas contra elencos menos qualificados e problemas ao gerir vestiário rubro-negro. Nesse mesmo dia, um velho conhecido da torcida foi contratado para comandar a equipe, Renato Gaúcho. Com grande passagem pelo Grêmio, a equipe, o técnico chegou e logo trouxe à tona frases sobre o trabalho de Jorge Jesus e a goleada de 2019. Ainda no comando dos gaúchos, o Renato chegou a afirmar que com investimento e o elenco qualificado do Flamengo teria como desenvolver um futebol bonito. Não sei se vocês lembram, ele falou isso, né? Que com 200 milhões a gente consegue fazer tudo, né? Consegue fazer tudo. E conseguiu, né? Vocês viram o trabalho do Renato Gaúcho aí em campo, né? Ele, tipo assim, até que no início, depois do Ceni, parece que a equipe estava bem treinada e tudo, mas no final, né? Foi bastante complicado, né? Assim como o antecessor, Portaluppi também conviveu com a sombra de Jorge Jesus. O início foi fulminante, com a nação e impressionando 24 gols marcados com 3 contras. Porém, a desconfiança aumentou quando o treinador decidiu priorizar as Copas em relação ao Brasileirão, uma predileção já conhecida desde a época do imortal tricolor. Ele sempre priorizava no Grêmio, ele priorizava sempre as Copas e tudo, e meio que escanteava o Campeonato Brasileiro, e a gente perdeu o título por causa disso, né? Poderia ter feito uma dosagem e tudo, mas nessa época aí foi complicado. Foi complexo.
a queda vertiginosa de rendimento era notória. O time começava a ter dificuldades para ser criativo e efetivo em campo. Na semifinal da Copa do Brasil, o rubro-negro não conseguiu se impor e, em pleno Maracanã, sucumbiu por 3-0 para o Atlético Paranaense. O Furacão apostou no contra-ataque e eliminou os cariocas, o que gerou uma insatisfação tanto na torcida quanto nos membros da diretoria rubro-negra. Ele começava a ter seu trabalho questionado, mesmo conseguindo avançar na Libertadores. Eu acho que o técnico ele precisa de mostrou-se, né, que precisa de uma estabilidade para trabalhar. Mesmo o Renato Gaúcho ganhando, ele não tinha essa estabilidade, cara. Ele não tinha. Aí o que aconteceu? Pressionado, né? Ficou fazendo isso aí. Não tô defendendo o Renato, não. Eu acho que tem várias críticas ao Renato e tudo, né? Aí o que aconteceu aqui, ó. Na época, Renato chegou a colocar o cargo à disposição, mas foi demovido da ideia pelo VP do futebol, Marcos Braz, e pelo diretor de futebol, Bruno Spindel. Essa relação instaurou uma crise que refletiu em campo e com o time cada vez mais longe do ideal. Aí aconteceu da falta de gestão de pessoas, né? Que tem que ter, cara. Tem que ter essa gestão de pessoas. É uma crise... A gente está acompanhando aqui o técnico bastante complicado. Eu acho que tem que ter essa abordagem, né? Com o time. Porque não adianta nada você pegar e ter um timaço, né? Igual o Flamengo tem time, mas você não ter uma gestão, né, correta de futebol. Eu acho que tem que ter sim uma gestão correta, porque senão fica complicado, né? Mesmo chegando, aí aqui a gente vai ver aqui, ó. Na chegada do Portaluppi, o Flamengo tinha 3 competições no horizonte: Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. As campanhas nos torneios nacionais foram longe do ideal. Na decisão contra o Palmeiras, na Libertadores, o desejo de Andrés Pereira acabou com o sonho do Tri e aproximou mais ainda a possível demissão do treinador. E a pressão se tornou insustentável com os 3 fracassos seguidos, né? Foi uma coisa assim bastante complexa, né? Eu acho que, né, por exemplo, e os números, se a gente olhar aqui, ó, os números do Renato Gaúcho, né, se a gente olhar, são números bons, cara. São números bons, ó. Mesmo o pessoal falando e tudo assim, ó, a falta de títulos decretou a demissão e a decepção da torcida do Flamengo quanto ao trabalho de Renato Gaúcho. Renato Portaluppi. Foram 37 jogos à frente do rubro-negro, somando 24 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Com esse desempenho aqui, meu amigo, era para ele ter, né, continuado, cara. Se ele continuasse assim, né, tudo bem, que é insustentável, aí o elenco começa a ficar rachado e tudo, e não tem como você continuar, mas assim, igual, se não vai acontecer igual acontece com o PSG. Tem dinheiro, paga salário em dia, mas não consegue porque vai mudando, né? Vai mudando sempre assim o treino. Tem que ter, mesmo na derrota, você tem que ter uma insistência para dar continuidade ao trabalho. Eu acho que uma segurança, né, no trabalho pode, tipo assim, a mesmo com a derrota, uma segurança pode trazer paz, né, e tirar o ruído do elenco, né? Mesmo assim, ó, aí depois que demitiu o Renato Gaúcho, né, depois de encerrar a temporada, o Flamengo sonhou com o retorno de Jesus, mas apostou também também português Paulo Souza. O novo comandante deixou a seleção polonesa e iniciou o trabalho no rubro-negro. Contudo, o time não tem tido atuações convincentes que enchem os olhos da nação, o que fez com que a insatisfação aumentasse e a crise fosse instaurada. Eu penso que sempre igual, e mudou também muito a metodologia, né? Com a chegada do Paulo Souza, o time ficou totalmente diferente, jogador jogando fora de posição, e isso não agrada muito os jogadores mais velhos, correto? Isso é bastante complicado. Mudanças constantes no time titular e estilo de jogo são fatores que não têm agradado. Finalista do Carioca, o Flamengo não teve a intensidade que a torcida esperava e perdeu a oportunidade do sonho do tetracampeonato inédito. Com isso, viu o Fluminense voltar e erguer a taça
após 10 anos e ser superior ao rubro-negro. A pressão aumentou e a semana iniciou cercada de cobranças. Gente, eu acho que tem que cobrar mesmo, porque o time tá recebendo em dia, tá ali, se não cobrar, não vai adiantar, né? Tem que cobrar mesmo, porque é importante essa cobrança. Aí aqui, ó, nesta quarta-feira, o vice-presidente Marcos Braz cancelou a reunião com os conselheiros do Flamengo após cobrança e descontentamento da diretoria. O recuo irritou membros do Conselho Rubro-Negro que chegaram à cobrança. Vocês podem ver aqui que essa questão aí é muito mais de cima para baixo do que de baixo para do que só dos jogadores. Existe só um culpado nessa situação aqui. Que existem vários fatores, várias variáveis que estão levando o Flamengo a essa crise indiscriminada, né? E aqui, ó, o triunfo na estreia da Libertadores sobre o Sport Cristal no Peru deu uma aliviada na crise. Porém, conseguirá Paulo Souza reverter a pressão e fazer o que o Flamengo cresça na disputa de títulos? A resposta só o tempo dirá. Mas o que ficou evidente ao longo desses últimos anos é que a sombra de Jorge Jesus ainda é muito forte no Flamengo e no imaginário da torcida, que sonha em ter novamente um ano inesquecível como em 2019. Então, gente, ó, é o seguinte, o Flamengo não consegue ter mais o mesmo desempenho que teve com 2019. Em 2019 aconteceu um milagre, né, com o Flamengo, né, e que não se repetiu nos outros anos. E a gente viu muitos jornalistas falar, se tirar uma peça desse time, será que vai? Se tirar Bruno Henrique, se tirar Gabigol, e se tirar o Jorge Jesus, a gente descobriu que a peça mais importante era o técnico Jorge Jesus, que, quiçá, se voltar, a gente nem sabe se vai ter o mesmo desempenho que teve na época em que ele dirigiu o Flamengo. Então é isso. Esse é o resumo da crise que está instaurada no Flamengo. Como vai se resolver? Eu não tenho a resposta. Hoje vai ter a reunião com a torcida do Flamengo, que eu acho inviável, mas é isso. Então é isso. O que vocês acham? Vocês acham que o time vai conseguir resolver essa crise? Vocês acham que o time vai chegar no acerto e vamos conseguir ganhar de novo os títulos que importam nessa temporada, que nem o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil? Fazer a tríplice coroa real? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado pela gente de vocês, um forte abraço, tudo de bom, falou e até mais. Vídeo novo diário aqui para vocês.